Antes de falar da abordagem pedagógica sistêmica da educação física, se faz necessário entender de onde surgiu as abordagens e qual o intuito delas. O ensino da educação física sempre foi influenciado pelo contexto político-histórico-social de determinada época, principalmente do século XX em diante, com as tendências higienista, militarista, pedagogicista e competitivista, esta última ligada ao esporte e rendimento, ao aluno-atleta e professor-treinador que se estabeleceu durante a ditadura militar segundo Darido, 2003. E é justamente essa esportivização do conteúdo, a seleção dos mais habilidosos, o ensino diretivo, formação de seres apolíticos que surge o movimento renovador da educação física, na década 1980, baseado nas ciências sociais e humanas e nas discussões pedagógicas da educação, construindo uma crítica ao modelo vigente, que segundo Brast, 1999, era no sentido de propor uma função social da educação e da educação física, dentro de uma sociedade capitalista de diferenças de classe e dominação. As abordagens surgem como alternativas a este modelo, entre elas a sistêmica. Mauro Betti é o autor da abordagem, professor de educação física, graduado na década de 70, em que a educação física era usada como braço ideológico para passar a ideia de Brasil potência, Darido, 2003. Fez o mestrado em Educação Física em 1988 pela USP, em meio à volta da democracia e o movimento renovador em ascendência. Seu livro Educação Física e Sociedade destrincha a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica tem seu nome ligado à teoria geral dos sistemas, desenvolvida pelo cientista alemão Ludwig von Bertalanffy em 1960. Betti utiliza-a como instrumento conceitual de compreensão da educação até chegar na educação física. Essa teoria considera os elementos das diversas áreas do saber relacionados entre si e interdependentes. Um sistema precisa de finalidade e eficiência das partes para manter a homeostase. Um sistema é alimentado, ou entradas, faz o processamento, obtém um resultado, ou saídas, e se retroalimenta. Eles podem ser físicos, objetos reais, abstratos, ideias, teorias, abertos, os que recebem influência externa e também influencia, e fechados, os que não interagem com o meio externo. Betti considerou a abordagem como um sistema hierárquico aberto, adaptativo e complexo para a formação da personalidade. Hierárquico porque interage com níveis superiores de determinação formados por 4 níveis: o sistema educacional, que estabelece diretrizes e normas; a escola, que é um instrumento de operacionalização do sistema educacional; os objetivos da educação física, que transpõem a política educacional; os objetivos do sistema escolar e os interesses de outros sistemas sociais para a prática da educação física; e o processo de ensino-aprendizagem, onde há a interação do trinômio professor-aluno. Conteúdo: o sistema é aberto porque a educação física sofre influências do meio social, mas também influência. Betti construiu seu modelo explicativo a partir de contribuições da sociologia da educação e do esporte. A primeira contribuiria para o exame das relações entre escola e sociedade, e a segunda para o exame da dinâmica interna da prática de atividades físicas, segundo Ferreira, 2000. Com este modelo, o autor pretendeu elaborar uma teoria sociológica, sistêmica, da educação física, capaz de explicar como, em contextos históricos diversos, as políticas educacionais atribuíram à escola determinado papel social, dando à educação física determinada influência quanto à tomada de opções pedagógicas no trinômio professor-aluno-conteúdo. Ou seja, explicaria como o movimento, a atividade física, através de mecanismos sociais no interior daquele trinômio, atenderia a objetivos e valores da política educacional historicamente estabelecida, influenciando a formação do aluno. Além disso, Betti percebe o ensino que oscila entre polos com extremos de variáveis sociopsicológicas, referentes à finalidade do conteúdo, à interação social, à resolução de conflitos, a regras rígidas e flexíveis, e à formação de atitudes. E as variáveis didático-pedagógicas, quanto aos conteúdos e aos estilos de ensino. Com isso, Betti vislumbra alternativas de alteração na dinâmica social interna da prática pedagógica, capaz de viabilizar a formação de cidadãos críticos, criativos e conscientes. Para Betti, 1991, a metodologia de ensino da abordagem sistêmica envolve os princípios da diversidade, que implica na criação de uma gama diversificada de atividades físicas, movendo-se para além do domínio exclusivo de conteúdos esportivos tradicionais ou da preferência por um único tipo de esporte. E o da não exclusão,
que visa assegurar que todos os alunos possam participar das atividades, promovendo um ambiente inclusivo e equitativo. Os princípios da não exclusão e da diversidade visam oferecer um leque variado de experiências motoras, possibilitando que cada aluno encontre ao menos uma atividade na qual possa experimentar. Assim, esses princípios trazem à tona a necessidade de um ensino em educação física que reconheça célebres diferenças individuais. Essa abordagem preconiza que todos os alunos, independentemente de suas habilidades físicas, antecedentes culturais ou condições socioeconômicas, devem ter acesso equitativo às práticas de educação física. Tal acesso é visto como um direito e um elemento crucial para o desenvolvimento integral dos alunos. Esses valores fazem parte dos documentos oficiais de educação, em especial, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, cujo qual Mauro Betti ajudou a compilar. O ensino pode envolver a modificação de regras de jogos, a utilização de equipamentos adaptados, a criação de atividades cooperativas em vez de competitivas, e a consideração das preferências e interesses dos alunos ao planejar as aulas. A implementação de tais estratégias requer uma compreensão profunda dos contextos individuais dos alunos e uma flexibilidade pedagógica significativa por parte dos educadores. Assim, a educação física se torna um veículo poderoso para a transformação social, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes, empáticos e preparados para viver em uma sociedade diversa e plural. Para Betti, 2004, a finalidade da educação física na escola é introduzir e integrar o aluno no âmbito da cultura corporal de movimento, que é o objeto de estudo, visando formar o cidadão que possa usufruir, compartilhar, produzir, reproduzir e transformar as formas culturais do exercício da motricidade humana, tais como jogos, esportes, ginásticas e práticas de aptidão física, dança e atividades rítmicas expressivas, lutas, artes marciais e práticas alternativas. Ao contrário do que sugerem as tendências pedagógicas tradicionais, para a abordagem sistêmica os estudantes devem estar centralizados no processo de ensino-aprendizagem para que eles possam desenvolver autonomia, que para esta abordagem é um elemento essencial para o espaço educacional. Além de ser necessário construir um ambiente em que os estudantes sejam autônomos, também é indispensável assegurar que eles estejam em clima de igualdade e colaboração e não de competição. Para a abordagem sistêmica, é preciso incentivar a formação de relações amigáveis entre estudantes e acabar com os motivos que provocam a competição. Para essa abordagem também é necessário que seja respeitada as individualidades dos estudantes. Elas abrangem suas emoções, sentimentos e vivências anteriores e exteriores à sala de aula. Na abordagem sistêmica, o professor assume o papel de parceiro do aluno, em uma educação dialógica. A hierarquia deixa de se estabelecer de maneira vertical, e o que antes era uma relação de poder passa a ser uma relação horizontal de companheirismo e aprendizado mútuo. O professor ocupa, nesse processo, o lugar de mediador e guia do aprendizado, uma vez que ele tem mais experiência. Desempenha também o papel de facilitador do processo de ensino-aprendizagem, já que tem condições de estabelecer as dinâmicas necessárias para que o estudante aprenda considerando a perspectiva integral dessa abordagem. A abordagem sistêmica da educação física na contemporaneidade visa uma formação integral dos alunos, que vai além do desenvolvimento físico e técnico. Ao incorporar princípios de alteridade, valores éticos e sociais, e uma apropriação crítica da cultura corporal, a educação física pode contribuir para a formação de indivíduos mais empáticos, críticos e conscientes de seu papel na sociedade. Nos últimos anos, a mídia frequentemente promoveu uma visão limitada do esporte, focada no alto rendimento e na competitividade extrema. Isso pode levar à esportivização das aulas, onde os esportes competitivos dominam o currículo. A glorificação dos atletas de alto rendimento pode criar expectativas irreais e pressão sobre os alunos para que alcancem altos níveis de desempenho. É essencial diversificar os conteúdos e práticas para incluir atividades recreativas, lúdicas e de bem-estar. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre o que seria a abordagem sistêmica da educação física.